Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Alto Astral 14, semana após semana, a gente trazendo a boa informação, enfim, entrevistas que são do seu interesse de pessoas que no dia a dia, nas ruas, aí a gente encontra e conhece com toda certeza. Vou apresentar nosso convidado, mas eu garanto, tem muita gente vendo aí e fala, mas ele está aqui dando entrevista. É o professor Fábio Santana, ele é mestre em Educação Física. Professor, seja bem-vindo aqui a mais uma edição do programa Alto Astral 14, que coisa boa contar com sua presença aqui. Obrigado, Guilherme. Obrigado aí aos ouvintes, né? Estamos aí, com certeza, muita gente vai reconhecer e lembrar do professor, viu? Eu até falava nos bastidores aqui que alguns anos atrás eu encontrei minha primeira professora, que me educou, a tia Sinhá. Eu já com a idade, ela com bem mais idade, claro. Só que ela ficou emocionada eu chegar perto dela e falar, puxa vida, tia Sinhá, que coisa boa, chamar ela de tia, né? Eu, cabelo branco, chamar ela de tia. Mas ela ficou assim tão agradecida daquilo, ele achou tão bom. Dia desse também, mais recentemente, encontrei o professor Benevides. Isso já foi na minha fase de, então, ginásio, né? Hoje, ensino o médio, né? Também ficou satisfeito da mesma forma. Eu não sei nem se me reconheceu assim, mas fica essa gratidão. Acontece muito com você, que é claro que é professor, de encontrar alunos, ex-alunos aí pelas ruas também? Sim, isso é uma rotina, né? Então, até porque eu atuo tanto aqui em Anápolis como em Goiânia, então, nós estamos sempre em contato com muita gente, contribuindo com a formação, né, de vários profissionais, e vez ou outra sempre encontra alguns por aí. Ele até me contava nos bastidores aqui antes da entrevista que os parentes vieram de Belo Horizonte para cá, porque Belo Horizonte, puxa vida, cidade grande é difícil, né, de encontrar alguém. Aí saíram com ele na rua e falaram, puxa vida, mas é popular o homem. Conhecido. Popular é outra coisa, né? Mas muito conhecido, mas com certeza popular também. A gente gosta também, até antes de começar o nosso roteiro, propriamente dito, perguntar para as pessoas o que levaram a determinada profissão. O que te levou para ser um educador físico? Bem, é interessante essa colocação, até porque desde os 8 anos de idade eu sempre fui ligado ao esporte. E desde essa época nunca deixei o esporte de lado, mas não tive a oportunidade, na época, de graduar, fazer uma faculdade de Educação Física, até porque nessa área as mais próximas eram Goiânia. A gente tinha a Exafego, por exemplo. Exafego, né? Inclusive onde eu atuo hoje, né? Eu não sei se você até conheceu uma prima minha que ficou por muitos anos, a Marília de Goiás. Ela atuou por lá muitos anos. Hoje eu acho que ela está no UFG. É isso. De Goiás. Então, na época, de uma família muito humilde, sem as condições de deslocar, então ficamos por aqui, entramos em outra área, mas sempre ligado ao esporte. Quando surgiu o curso aqui em Anápolis, na Unevangélica, falei, poxa, eu já passei um pouquinho da idade de começar, mas vou atrás desse sonho. Coisa boa. Em 2000, entrei em 2003, né, me graduei e atualmente sou egresso, né, professor dentro da Unevangélica e também dentro da UEG Exafego. Coisa boa, que história bacana, de provar que o sonho está sempre vivo aí. Né? E ele é Nunca jovem, passou da idade. Eu passei. Bom, vamos falar um pouquinho de um tema. E a Anápolis ela tem se destacado por isso, né? Corrida de rua, mas até antes da corrida de rua, que dá aquela conotação assim, mais uma coisa profissional, mais elaborada, a gente tem várias praças, parques e vê as pessoas caminhando. Isso. Anos atrás, a gente tinha muito ali no quarteirão do Colégio São Francisco, começou por ali. E é claro, se mantém por lá também os diversos passos que a gente tem. Em relação à corrida de rua, a educação física, ou se exercitar no dia a dia, você acha que é uma condição boa que a cidade de Anápolis oferece? As pessoas têm, de fato, esse interesse? Sim, eu atuei pela Secretaria de Esporte há um tempo atrás, 2009, 2010, e foi justamente na época que surgiu a ideia do Circuito Anapolino, né, através da professora Simone Pereira. Sim, um abraço para a Simone. No qual, grande abraço, né, tive a oportunidade de trabalhar com ela no SESC, na prefeitura, onde ela se encontra até hoje, fazendo um brilhante trabalho. E desde essa época nós já atuávamos em algumas praças, em ruas, justamente promovendo Caminhando com Saúde. Então, um projeto com origem dentro da Secretaria de Esporte. E nessa época surgiu a ideia, né, da professora Simone justamente criar a corrida. Tanto é que a primeira corrida que foi realizada aqui, nós tínhamos um pouco mais de 100 participantes.
E a cidade ela já demonstrava, né, uma característica interessante, que muitas pessoas praticando a corrida, a caminhada, é o que levou, na época, a Secretaria de Esporte, ela criou um grupo bem extenso e atendeu praticamente todos os cantos da cidade com o projeto Caminhando com Saúde e, consequentemente, já incentivando a população a aderir, né, de forma mais assídua a essa prática e também a própria corrida. E o Circuito Anapolino está aí para comprovar o sucesso que foi, né, o lançamento, a criação e o sucesso que isso representa hoje. De 100, então, hoje para milhares. Né? Milhares. Hoje o Circuito Anapolino ele oferece 5.000 vagas a cada edição. Aí tem edições que esgotam essas 5.000 vagas e entram os famosos pipocas, né, que são o pessoal que não consegue inscrever, sim, mas que vão ali participar. E é coisa boa, isso é bacana, interessante também. Muitas vezes as pessoas generalizam a corrida de rua, mas existem corridas de rua diferentes, como que baseiam apenas na extensão da prova ou tem outras diferenças básicas das corridas de rua? Tem algumas características, né? Hoje a corrida de rua ela surgiu através do atletismo. Então o atletismo hoje ele apresenta provas de pista, provas de campo. O atletismo, hoje nós temos algumas classificações que são as corridas de velocidade, de meio fundo e corridas de fundo, e a corrida de rua, todas elas são consideradas corridas de fundo, né? Então a partir aí de 5 quilômetros, né? Então, e aí entra as mini maratonas, que tem uma variação entre 10 a 20 quilômetros, a meia maratona tradicional, né, tem no mundo inteiro 21 quilômetros e 97 metros, e a tão sonhada e almejada maratona, né, 42 quilômetros e 195 metros. 195 metros. Então, e às vezes as pessoas falam assim, cara, mas essa é a maior? Não, tem a ultramaratona. Ultramaratona tem uma variação aí entre 50 a 100 quilômetros. Nossa, eu cansei. Então, só de pensar cansa, né? E dentro da ultramaratona existem algumas características ainda que são as corridas em ambientes extremos. Então hoje você tem lá no Polo Norte, região do Canadá, que são as corridas mais frias que se tem, entre 25 a 40 graus negativo, e tem uma no extremo, no calor, que é no deserto da Califórnia, né, conhecido como Vale da Morte, que chega a 50 graus. Meu Deus do céu. Então a temperatura extrema, e são realizadas as ultramaratonas nessas regiões. Em relação a maratona, claro, evidentemente é mais popular, só o Chedípedes, né, a mensagem lá, o grego, ele estabeleceu aquela questão da maratona, planejamento de maratona. E o homem está quase baixando de 2 horas. Eu não vou lembrar o nome do corredor agora, mas foi 2 horas e 1 minutinho ali. Eliud Kipchoge, né? Então, vai baixar, é só questão de tempo baixar das 2 horas, né? Esse último recorde que ele bateu em uma prova foi 2 horas e 1. Né? 2 horas e 1 minuto. Foi feito um lançamento, um projeto Sub-2, né, no qual ele foi o atleta, né, a buscar bater essa marca, e realmente ele bateu. Ele fez em 1 hora 59 e 48. Sim, mas aí não Só que não foi validado como uma recorde de uma maratona, justamente porque não foi uma maratona, e teve alguns incrementos, né, alguns implementos que, teoricamente, favoreceram, né, esse desempenho dele. Mas ficou aí o sinal que é possível. Eu fico imaginando assim, esteira de academia, né, você ali trotar 7, 8, 10 km por hora por um tempo. Ele tem que fazer 21 km por hora. É brutal. Ele mantém essa média, né? 21, 22 quilômetros por hora por 2 horas. Não, sobre inimaginável, né? Há um tempo atrás nunca se esperava isso do ser humano. Tanto é que era inimaginável acreditar que o homem conseguiria correr 100 metros abaixo de 10 segundos. Exatamente. As últimas finais das Olimpíadas, todos os 8 finalistas chegam abaixo de 10. Mas eu fico assim perplexo. Esse ritmo de 21 km por hora para mim é uma coisa quase inacreditável, viu? Tenta colocar na esteira 21 km e ficar 5 minutos lá em cima. É difícil, Tem que haver uma preparação prévia ali, porque não vai. E falando de preparação prévia, tudo tem que começar dos benefícios, né? A pessoa que está sedentária, é claro, em algum momento ela pode começar, é claro, tomando as devidas precauções, exames médicos, para entender como funciona.
Mas os benefícios principais da corrida de rua, mesmo para quem caminha, faz aquela caminhada leve, depois pode acelerar o passo, qual que é o beabá da história para quem está vendo a gente? Interessante essa colocação. Isso serve, né, para que todos os nossos ouvintes aí, principalmente aqueles que nunca encararam uma prova, uma corrida, e que fica como uma dica, uma orientação. Então, qualquer pessoa, ela pode correr. Então, claro que quando se fala em qualquer pessoa pode correr, nós temos que verificar, primeiramente, se não há nenhuma limitação, alguma restrição que possa, né, de limitar ao movimento da corrida. Porque quer queira ou não, a corrida ela gera um certo impacto. E algo interessante que se nós olharmos, como nós tínhamos comentado no início, se nós olharmos para todos os lados, né, da cidade, tem pessoas correndo. E pessoas que simplesmente colocam o tênis no pé e saem correndo. Não tem uma orientação, não tem um preparo para isso. Então, eu deixo aqui uma dica importante que é, para correr, nós temos diversos benefícios. Não só psicológicos, fisiológicos, metabólicos, hormonais. Então, atinge todo o nosso organismo, mas precisa haver uma preparação, uma orientação de um profissional adequado, né? Que nesse caso, nós enquanto profissionais de educação física. Então, o alongamento, essencial, o aquecimento, essencial, para que você possa preparar o seu corpo, o seu organismo para aquela demanda que vai ser colocada através do exercício, através da corrida. Então, quando se fala em alongamento e aquecimento, não é só para a corrida, mas qualquer prática de esporte, qualquer prática de exercício, nós precisamos sinalizar ao nosso corpo que algo diferente vai começar. Então, isso é importante. Mas se prepara aqui também, né? Sim, psicologicamente, né? Então, hoje nós temos um grupo de corrida vinculado à nossa instituição, e atualmente nós somos o maior grupo de corrida da cidade. E dentro do grupo nós temos, até usando um termo aqui, né, do mamana caducando, nós temos lá crianças de 4 anos, nada disso aí. Então nós temos lá crianças de 4 anos a idosos lá com 80, 82 anos, né, que participam. Sim. E aí, claro, atividades específicas de acordo com a característica, de acordo com a faixa etária. Então, para crianças e adolescentes, é conhecido lá como Corujão Kids. É uma atividade voltada especificamente para crianças e adolescentes, onde além do trabalho desenvolvido aí na parte física, tem a parte psicomotora. Sim. Então estimula muito a parte cognitiva e a parte motora. E para o adulto, desde o iniciante, o intermediário, o avançado, nós colocamos, né, procuramos desenvolver um trabalho bem direcionado para que todos possam se sentir inseridos dentro do esporte. Bom, e o professor só... Fábio, e o professor? Ele só manda correr, treina, faz isso, faz aquilo, ou ele dá um exemplo e corre também? Olha só, hein, vou deixar para os meus alunos responderem essa aí. Mas até porque tem professor que ele sempre fica ali e orienta, né? Eu tenho que ficar aqui, né? Então, quando é a parte de avaliação, que nós estamos avaliando ali os atletas, os corredores, aí sim, pranchetinha na mão, cronômetro, tudo que for necessário e fazendo a condução da atividade. Mas eu sou aquele professor que estou no meio do grupo, nós temos treinamento diário, né, todos os dias, horário pela manhã, horário à tarde, e todos os treinos eu estou na ativa. E passa vergonha nos alunos também? Rapaz, passa vergonha nos alunos, alguns passam vergonha, alguns falam assim, nossa, eu quero correr igual o professor. Eu falei, não, você tem a obrigação de correr mais que o professor. Mais que o professor. Até porque o professor tem algumas limitações e clinicamente, né, se eu fosse ouvir o médico há uns anos atrás, eu hoje seria um indivíduo inativo fisicamente, pelas lesões de joelho e coluna. Só que como profissional da área, né, da educação física, eu falei, não, eu vou reverter esse quadro. Eu comecei a fazer uma preparação, um treinamento na piscina, isso evoluiu para a sala de musculação, e hoje, né, de final de 2017 para cá, eu voltei a correr, depois de 4 anos parados. Coisa boa. Então, eu preciso, né, eu corro, mas eu sou rigoroso em relação ao treino, mas eu preciso reconhecer que eu tenho algumas limitações. Então, E é o primeiro passo para a coisa dar certo é reconhecer a limitação, sim, né? Sim, porque não dá para, eu quero, eu vou fazer isso. Calma, precisa se preparar para chegar, talvez, naquele objetivo, e essa preparação pode levar um tempo. Então, nós precisamos reconhecer e dar tempo ao tempo.
A gente falava aqui antes, em relação a esse grupo, vocês têm, e os resultados, porque, é claro, teu grupo é muito bom, mas só que chega algum momento assim, puxa vida, a gente pode ter resultados, vamos, né, almejar alguma coisa. Como é que vocês estão em relação a resultados, seja no Estado ou no Brasil Bem, mesmo? o nosso grupo ele é bem amplo, né, bem extenso. Todas as corridas de rua que nós participamos, nós trazemos bons resultados, seja em nível de classificação geral, seja por faixa etária, até as corridas na categoria infantil. Sempre nós temos crianças, adolescentes que estão trazendo, né, resultados positivos. Circuito Anapolino, para crianças e a partir de 10 anos de idade, nós tivemos 10 crianças participando, 3 pegaram pódio. Atualmente, nós somos uma equipe federada, atualmente nós somos atuais campeões estaduais no adulto, no sub-23, sub-18, campeões universitários, campeões dos Jogos Abertos. Só isso? Então, temos uns resultados positivos aí. Pode parar com isso aqui, não dá dando resultado. Isso graças ao empenho, ao comprometimento de todos os atletas e também de toda a equipe de profissionais, né, que estão envolvidos nesse projeto. E, é claro, nessas observações vocês lidam com os mais jovens, outros com mais idade. Dá para perceber o talento ali na hora, pela experiência que vocês têm? Olha, esse pode ser mais um velocista, esse pode ser um fundista, maratonista. Sim. Dá para perceber isso aí? Sim. Pela vivência? Então, durante a aula, durante o treinamento, as crianças, os adolescentes, eles já apresentam características natas. Né? Aí ali, bate o olho assim, percebe? Ali a gente já consegue identificar um potencial. Sei. Então, claro que para se destacar, existem outros fatores, né? Então, aí tem uma série de avaliações, uma série de procedimentos a serem verificados, analisados, e um fator determinante, genética. Genética. Então, talvez a criança ela até apresenta uma característica interessante, mas você vai avaliando, vai aplicando os testes, aí viu que chegou em um limite, que dali não dá para ir mais. Nem com a dedicação ela vai seguir adiante. Aí o padrão de genética, isso interfere muito. Uma curiosidade aqui, porque a gente estava falando de maratona, mas a gente sempre tem os extremos. A maratona e tem os 100 metros, seria a prova mais nobre. E o Bolt, ele subverteu aquela ordem do corredor de 100 metros, geralmente baixinho, atarracado, né, forte fisicamente, e ele um gigante, né, 1,96 m. Acaba lento, mas na hora que pegava o embalo, não tinha jeito. Por que aconteceu aquilo? Foi uma exceção? Pós-Bolt, o caminho natural é voltar para aquela configuração que a gente conhecia antes? O que está acontecendo? Hoje, o que se caracteriza, né, no velocista? Então, até essa colocação que você fez, se nós pegarmos aí um atleta velocista com um atleta fundista, o velocista ele predomina a massa muscular. Então, nitidamente, você vê que o volume e estrutura muscular é fenomenal. Sim. O fundista já é um indivíduo magro, né? Ele tem um tônus muscular, tem uma musculatura, mas é um indivíduo magro. Sim. Isso já é característica. E esse padrão é um padrão genético. Então, aí dentro da educação física, na fisiologia, nós chamamos de tipologia de fibras musculares. As fibras, né? Então, o indivíduo que tem uma tipologia de fibras vermelhas, fibras de contração lenta, que tem alto potencial mitocondrial, esses indivíduos são predominantes para atividades aeróbias. Ou seja, é um indivíduo que vai ter um volume muscular menor, mas uma alta capacidade aeróbica, que são os corredores de meio fundo e fundistas. Sim. Já o velocista já predomina as fibras do tipo branco, as fibras brancas do tipo 2, que são exatamente aí voltadas para força e potência muscular. Então, é o que caracteriza. E a questão do tamanho, né? Tamanho e peso também, né? Existe alguns padrões, algumas modalidades esportivas que o tamanho, o peso corporal, ele tem uma influência. Mas tudo é questão de adaptação, é questão de treino. Se você já tem uma genética, tem todos os fatores que colaboram, né, com o seu desempenho, então é possível, claro, não tirando o mérito, né, do próprio atleta também. Sim. Então aí, por isso que às vezes sai alguns fora da curva. Michael Phelps, Bolt, mas que representa muito bem o esporte. E só o talento também, sem a dedicação, a coisa não caminha, né? Não. É sofrido. O cara tem talento, mas se ele sentar e esperar, nada vai acontecer. Nada acontece. Eu sempre uso, né, no treino, no grupo lá, o pessoal sempre ouve eu falando, vamos sair da zona de conforto. Sim.
Então não adianta vir para o treino e sair e voltar para casa da mesma forma que chegou. Nós temos que sair da zona de conforto. Isso é um dos passos, né, de diversos passos para que de fato a gente possa atingir aí uma evolução. Vamos lá, vou falar do treino então. Pessoa que quer iniciar, o senhor falou, é claro, precisa orientação de profissional de educação física, eventualmente uma equipe multidisciplinar, né, saber como é que está o coração, como é que está seu dia a dia, nutricionista, isso aí é importante. Mas vamos colocar que está tudo ok para iniciar esse treino com segurança. A gente tem outros padrões também. O Fábio mesmo disse, colocou calçado ali, vou. Tem calçados específicos para cada atividade também, né? Um dia eu estava caminhando lá no São Francisco, há um tempo atrás, aí tem o Icinha é um amigo meu. Ele gosta muito de comer, né? E o Icinha tem um porte assim avantajado. Ele corre e caminha para poder comer. A verdade é essa. Ele olhou para o meu dedo e falou, não, esse tênis Muita não gente faz isso. Muitas pessoas eu treino para comer. Para comer. O Icinha tem esse argumento. Aí, como ele gosta de comer tanto, caminhar só não estava bastante, ele passou a pedalar também. Que também é outra coisa bacana. Mas o tênis, por exemplo, qual o tênis mais adequado? É claro, essa tecnologia ela mudou e mudou demais. Né? Ela evolui a cada 6 meses, né? Muda constantemente, né? Hoje, se você faz uma busca pela internet, qual o melhor tênis, vai sair várias opções. E às vezes eu até brinco, né, com as pessoas, porque às vezes o cara chega lá e fala, pô, professor, mas eu estava olhando um tênis, o tênis custa X, né, X ao quadrado, totalmente fora do meu orçamento. Eu até brinco, né, para descontrair, falei, cara, você já usou um Quixote? O pessoal mais novo não conhece, né? O da Lata é Rio. Você conhece Quixote, sim. A turma mais nova aí não conhece um Quixote, uma conga. Mas seria para qualquer coisa, né? Quixote era para toda obra. Então eu sempre falo o seguinte, nós temos que ter, porque tem outras características anatômicas, a própria biomecânica do indivíduo que vai interferir, tipo de pisada pode interferir. Então talvez você faz um investimento alto em um tênis, mas quando você coloca, ele vai te incomodar. Então, isso eu sempre deixo claro para o corredor que é muito relativo e aí o indivíduo ele tem que testar. Se ele tem condições de comprar um tênis bom, ele vai comprar um tênis bom. Na maioria das vezes, esse bom tênis ele vai funcionar. Tá? Mas aí o tipo, a altura do solado, um solado mais duro, mais denso, um solado mais suave, então tudo isso tem nós chamamos aí de percepção corporal. Eu preciso correr, eu sei que tem impacto, mas eu preciso reduzir esse impacto. Será que esse calçado mais baixo ou mais alto, para minha condição, para minha estrutura, para minha anatomia, será que é o ideal? Então é difícil falar assim, esse é para você, tem que testar. Vou até falar da marca aqui, que eu lembro, nos anos 80 eu comprei um tênis, que vinha junto com ele uma chavinha que você regulava, ele tinha 3 furos assim na parte de trás, aí tinha uma espécie de um parafusinho, um branco, que era ultra macio, tinha um amarelo que era médio e um vermelho. Aí você poderia colocar cada um ali, com um parafuso, você pegava, puxava e colocava. Como evoluiu a tecnologia? Facilitava muito, hein? Rapaz, até pouco tempo atrás eu tinha um desses parafusos lá em casa, tinha chavinha, uma chave azul, você colocava e puxava. Mas, enfim, outros tempos, né? Seguindo essa linha amadora também, as pessoas às vezes ficam em dúvida também, o Fábio, o que comer? Afinal de contas, eu devo comer antes do treino? Me sinto bem comendo, se eu não comer, eu não vou dar conta. Qual seria a limitação? Depende de cada um. Não existe uma fórmula geral, né? Eu sempre, aí eu já chamo a atenção dos nossos ouvintes aí, todos que estão acompanhando o programa, porque quando nós falamos na parte de alimentação, nós temos que lembrar que existe um profissional específico, né, que é o nutricionista. Mas as pessoas perguntam, eu sempre oriento assim para não fugir da rotina e que precisa de um acompanhamento nutricional. Sim. Principalmente aqueles que querem, né? Por exemplo, alguns que chegam muito acima do peso e querem emagrecer, o exercício vai ajudar? Vai, mas talvez ele tenha um hábito de alimentação inadequado. Então ele precisa ter esse acompanhamento também nutricional para que ele tenha um resultado mais eficaz. E o treino, a corrida por si só, eu particularmente eu não consigo treinar ou ir para uma prova em jejum. Tem pessoas que fazem um jejum intermitente, tem pessoas que vão para uma corrida em jejum, correm, não vai sentir nenhum desconforto. Sim. Então o ideal,
E isso vai depender da prova, né? O horário geralmente é de manhã. Horário, né? Prova, será que o cara vai fazer uma prova curta, uma prova rasa, é uma prova de meio fundo, uma prova de fundo? Então até isso interfere. E nas provas de meio fundo e fundo, normalmente durante a prova existe algumas estratégias nutricionais, que é justamente para nos manter, continuar ofertando um combustível, uma energia para que a gente consiga desenvolver. Então são estratégias nutricionais que há necessidade de uma avaliação nutricional, um acompanhamento, e cada pessoa responde de uma forma. É igual o exercício, não dá para mim passar um treino para um indivíduo A e outros 10 quererem fazer e ter o mesmo resultado. Cada um vai responder de uma forma. Com a alimentação não é diferente. E sem muita receita caseira. Olha, funcionou para mim que é uma beleza. E cuidado, não mudem estratégias para a corrida. Teve há 2 semanas atrás a meia maratona de Goiânia. Então tivemos alguns atletas que participaram e um atleta mudou totalmente a estratégia alimentar dele, passou mal, não concluiu a prova. Então, não mude estratégia antes de prova. Eu acompanho alguns alunos, alguns candidatos a concurso, e às vezes eles perguntam muito, né, sobre isso. Poxa, meu TAF é tal dia, tal hora, e normalmente a gente chega 8, fica até meio-dia. Cara, não muda a sua estratégia. E, principal, acompanhamento com um profissional adequados, né, que seria com a área da nutrição. A gente falou de alimentação durante a prova e água. Água. Vale, vou encher o tanque aqui. Vou encher a barriga. O tanque está cheio. Encher o tanque vai quebrar logo, logo. Não dá. Aquele peso extra, aquilo. O radiador vai fumaçar, né? Escutei até o barulho aqui agora, viu? Vai pifar, não tem jeito. Então, existem algumas recomendações nutricionais, né, de ingesta de água ao longo do dia para quem faz. Tem um alto nível de exercício, de atividade física, para quem tem um nível intermediário, para quem não faz nada. Então, nós temos lá, existem algumas recomendações. Então, essas recomendações é para que ao longo do dia o indivíduo se hidrate. Antes do treino, há necessidade de uma hidratação. Durante o treino, a prova, há necessidade de hidratação. Sim. Então, o teu posto ali, entregando a aguinha, vai lá. A cada 3 quilômetros aproximadamente, tem ali que normalmente, né, se coloca entre 10 a cada 10, 15 minutos, seria ideal entre 100 a 150 ml de água. Uma golada. Então, ali, né? Aquele copo de água, naqueles 3 quilômetros que tem, 2,5 km, dependendo da prova, ele é essencial, ele é estratégico, é justamente para manter a hidratação do indivíduo. Tem pessoas que vai correr 10 quilômetros, meia maratona e não hidrata. Passou o cabelo. Mas o ideal para que não tenha um desgaste excessivo, não possa induzir uma fadiga, é que há, sim, essa hidratação, mas dentro de uma quantidade moderada. O famoso camelo que não está habituado, se ele pegar e for ingerir um copo desse de água a cada parada, talvez ele vai ter um desconforto. Então, às vezes, molhar, umedecer a boca já seria suficiente, pôr um pouquinho ali sobre a cabeça para auxiliar na termorregulação. Então, isso já seria bacana. Bom, o Oscar Schmidt, né, jogador de basquete brasileiro, já aposentado, ele falava que durante a carreira ele teve que conviver com muita dor. O atleta de alto nível, ele sofre com dores. Era a característica dele. Você relatou, inclusive, o seu caso. Mas para esse atleta amador, sentir dores é normal? Até que ponto preocupa? Porque tem aquele período de adaptação, às vezes a pessoa é sedentária, nunca praticou exercício, é normal que sinta dor. Mas se a dor persistir, qual que é o sinal de alerta? Qual que é o limite disso aí? A dor, eu sempre coloco o seguinte, a dor, ela é proveniente de algum tipo de desconforto. Então a dor já Mesmo é que seja sinal, benéfico o desconforto, né? A dor já é um sinal que algo não está legal. Existem aquela dor, aquele desconforto muscular pós-treino, do dia seguinte, né, que é aquela dor muscular tardia. Normal. Isso normal. Né, desde que, poxa, eu senti uma dor, mas eu não consegui nem levantar, não consegui nem escovar os dentes, não consegui nem trabalhar, travei. Prostrado, né? Poxa, então a dose, né, do treino foi muito maior do que ele conseguiria, ou
pode ser um sinal de alerta de alguma lesão instalada e que talvez ele não tinha conhecimento, até porque não exigia da sua musculatura, da sua estrutura, algo que despertasse isso. Então, quando se sente um desconforto, pode ser a questão da adaptação? Pode. Pode ser a falta de um preparo, né, para aquela prática, e como nós falamos, a corrida ela gera um impacto sobre a estrutura musculoesquelética, então ele pode ter esse desconforto, essa dor? Pode. Pode ser uma canelite, né, uma tendinite, uma fascite? Pode. Essas ites são tormentos. São. Então, tudo isso tem que ser investigado. O que normalmente ocorre? Com um calçado inadequado, com um tipo de pisada errada, falta de alongamento e falta de um aquecimento, nós potencializamos a chance de uma lesão e, consequentemente, de promover desconforto, dores. Então, a questão do alongamento, a questão do aquecimento, ela é justamente para minimizar essas situações. Então, por isso que quando se fala, o indivíduo leigo, sozinho, lá ele põe o tênis e sai correndo. Não vai funcionar. Vamos fazer um trabalho, um procedimento adequado para que, de fato, possa reduzir isso. Então, a dor persiste, continua, suspende e procure identificar qual é o fator. Sim. Então, por exemplo, um detalhe, né, no nosso grupo lá, até aproveitando e destacando aqui para todos que nos acompanham aí, o nosso grupo, nós temos treinos diários, pela manhã, tarde, ele é aberto a toda a comunidade e gratuito, que é um projeto que nós temos, um projeto de extensão dentro da universidade, da Univangélica. Então, quem tiver interesse, pode nos procurar e pegar mais informações e fazer parte lá conosco. Quer dizer, não precisa ser aluno, nem nada. Não. É aberto a toda a comunidade. Todo dia eu estou no Evangélico, levando a Manu lá. Mas só leve e busca. Então, vamos ajustar o horário e fazer um teste lá, hein? Tá certo. Então, lá o que nós percebemos? Principalmente as pessoas que não têm uma certa orientação. Aumenta muito o volume de treino sem pensar na estrutura muscular, isso vai causar dores, vai causar desconforto. E se tornar crônico, é ruim, você vai ter que ficar um bom tempo parado. O tipo de pisada, corrida de rua, normalmente nós buscamos aliviar o impacto do calcanhar. Então, o que isso quer dizer? Eu preciso entrar com o pé mais chapado para a ponta do pé. O simples fato de você entrar muito com o calcanhar, você aumenta o impacto na sua estrutura muscular e principalmente a região ali da tíbia, a perna, vai sobrecarregar essa musculatura e dar dor. Então, o simples ajuste do tipo de entrada da pisada já muda assim rapidamente. No mesmo treino, a pessoa já consegue identificar o alívio na musculatura. E falando em identificação, assim como eu falei de identificação de eventualmente um talento, a pisada errada também, você bate o olho ali, já dá para perceber também. Tanto é que no grupo eu tenho lá pelo menos 6, 8 acadêmicos que nos acompanham fazendo o estágio, aí sempre filmando, a gente faz as filmagens, posta no Instagram, até para chamar a atenção, despertar, divulgar um pouco do trabalho, mas também essas filmagens servem para as correções. Sim. Então ali, junto com os nossos acadêmicos, depois nós vamos identificando quem precisa de uma atenção um pouco mais específica, justamente para fazer essa intervenção e buscar melhorar o desempenho, a performance, né, ou a biomecânica do movimento daquele corredor. À toa que a Universidade Evangélica, a Universidade Evangélica de Goiás agora se tornou universidade há um tempinho, é referência, né? Isso é que é bacana, um investimento constante. Puxa vida, é muito bom. Bom, seguindo aqui, claro, vivemos momentos de pandemia, muitas pessoas em casa, depressão veio para alguns que nem tiveram depressão. A corrida ela ajuda a combater a depressão também, porque vive-se uma vida muito virtual. Puxa vida, tem tantos amigos. Quantos amigos de fato tem, né? Aquele conversar, deixar o telefone de lado e vamos ali para conversar. Há todo o envolvimento, o objetivo final é a corrida, mas tem todo aquele envolvimento, ela é fundamental nessa questão da depressão também, pode ser auxiliar? Muito pertinente essa colocação, até porque na atual conjuntura, né, pós-pandemia e tudo que está se passando, o nível de pessoas com ansiedade e depressão cresceu assustadoramente. Então, esse é um ponto que tem que dar um destaque e que possa servir de alerta, né, e
que os pais todos possam observar Observando. seus filhos, as atitudes, crianças às vezes trancadas há muito tempo dentro do quarto, só presa no celular ou no computador. Isso tem que servir como alerta para nós. E não só, eu sempre falo que não só a corrida de rua, mas o exercício de uma forma geral, como nós citamos anteriormente, os benefícios, né? Nós temos benefícios psicológicos, fisiológicos, e como benefício psicológico é justamente como tratamento para a ansiedade, para a depressão. No nosso grupo nós temos diversas pessoas que chegaram com quadros depressivos, pessoas que no início chegava já com a cara fechada, às vezes começava a treinar, emburrava, sentava, eu conversava, mas deixava mais livre, e aos poucos vai inserindo, porque o ambiente ele é propício. Envolve, né? O ambiente, nós sempre falamos, eu falo até arrepio, né? Porque lá é uma família, né? Então a parceria, a cumplicidade é muito grande. Então se chega alguém que não está muito bem, tem aquele colega que chega, poxa, eu vou te acompanhar hoje no treino. Sim, dá aquela força. E tem treino que nós fazemos questão, que o treino hoje é na parceria, é em dupla, é em trio, não quero ver ninguém só. Vão trocando ali uma informação, falando um pouco das dificuldades, das limitações que tem. Às vezes até o professor está um dia legal, Sim, chega lá e... Da própria questão de superação. Então isso é bacana. Então pessoas que chegaram com um quadro grave e hoje já estão, nem medicamento fazem o uso mais. Então, muito bacana isso. E o bom exercício vicia também. Porque todo mundo leva a palavra vício para a questão pejorativa, né? Tá viciado. É claro, tudo tem seu limite, né? Sim, vigorexia, acho que não é legal também, né? Mas sim. Mas o teu gosto pelo exercício, de acordar, poxa vida, sentir falta daquilo ali, o organismo em algum momento, a primeira questão do organismo, acho que é o seguinte, é lutar contra aquilo ali. Para que você vai ficar se esforçando e tal? Mas a partir do determinado momento, esse convencimento vem e o organismo já cobra o contrário, né? Com Levanta certeza. e vai. Eu tenho um caso no nosso grupo, né? Assim, nós temos diversos exemplos para qualquer tipo de situação. E tem um exemplo de uma colega que ela é muito resistente à corrida. O primo dela, praticante já, e sempre convidava, ela é muito resistente. Tanto é que ela foi uma semana, mas só sentava e assistia. Só observando. E eu sempre falava, não tem importância não, fica aí, assiste, tenta sentir um pouco, né, o ambiente. Esse não é fácil não, viu? Tenta sentir um pouco o ambiente e depois... Aí teve um dia que ela falou, hoje eu vou fazer o treino. Eu falei, ótimo. Treinou, ao final fiz a abordagem, gostou? Não, detestei. Falei, poxa, pegou pesado. Empolgado, pegou pesado, né? Mas eu fiz um desafio para ela. Eu falei, olha, pelo seu histórico você precisa. Então eu vou lançar um desafio. Dê um tempo para você mesma, faça um compromisso de 30 dias, venha pelo menos 3 vezes na semana e daqui 30 dias você me fala. Se você não se adaptou, se você não gostou, tranquilo, você faz o que você quiser, pode me bater, pode pedir reembolso da aula gratuita, né? Enfim. E hoje, inclusive, ela já correu maratona. Que idade que ela tem? Pode ser discreta. Que você fala não, que idade ela tem? Não, está batendo uns 40 anos 40 agora. anos, olha só. E como isso é bom, né? Ela vai assistir e vai descobrir, vai saber que eu estou falando dela. Não, isso é bom demais. Muita gente fala, e você citou também, de repente, tô gordando, tô borrigudo, fora de forma. É necessário emagrecer para poder começar a correr? De repente, aquela barriguinha tá ali, pode Muito começar legal. de uma maneira mais lenta? O Guilherme, ele fez uma preparação prévia aqui para as perguntas, hein? Muito pertinente. Só de interesse próprio, né? Interesse próprio, hein? Poxa. Esse é um mal que algumas pessoas têm, que é pensar, por exemplo, correr, eu nunca corri, o dia que eu conseguir correr, eu vou para um grupo de corrida. Não. O dia que eu emagrecer, eu vou fazer um exercício, eu vou para a academia. Não. É a tentação da comida e da bebida ali, né? O tempo todo. O exercício, independente de qual seja, a corrida especificamente, que é o nosso foco, ele vai contribuir para que você atinja esse objetivo. Alguns casos, o cara ele tem uma lesão articular e essa lesão está com dores, né, aguda, e ele precisa de repouso, ele precisa reduzir peso para que essa lesão possa ser minimizada. Então, nesse caso, aí sim, ele
entra primeiro, às vezes, em uma hidroginástica, uma natação, vai fazer um trabalho na musculação, respeitando aquela lesão, vai fortalecendo a sua estrutura e, consequentemente, isso já vai contribuindo para que ele reduza peso. Quando ele tiver com a estrutura pronta, que resista à sobrecarga da corrida, ele vai para a corrida. Mas que fique claro, nós temos pessoas lá obesas, sobrepesos, que chegam no grupo pedindo ajuda para emagrecimento. Então, as primeiras aulas, eles fazem só caminhada. Vai caminhar. Caminhada, faz um trotezinho, eu sempre coloco um dos acadêmicos, você vai acompanhar esse camarada aqui hoje. Vamos tirar ele da zona de conforto, que ele já está se adaptando à caminhada, a gente precisa melhorar um pouquinho. E aos poucos a gente vai conseguindo chegar. E vários resultados positivos com esse nosso grupo, também relacionado a emagrecimento e a redução de peso. Tá certo que a tecnologia hoje ajuda muito, a gente tem uma série de aparatos e tal, mas falando de frequência cardíaca, existe um limite ali da frequência cardíaca máxima, qual que seria? Eu vou pegar meu exemplo aqui, meu batimento cardíaco é muito baixo, 45, 50. Condicionado, hein? Não, ele é assim desde sempre, não estou falando que eu estou condicionado. Ele é assim desde sempre, não sei porquê. Mas, enfim, essa frequência cardíaca mínima, máxima, quais são os parâmetros? Enfim, questão da pressão também. Eu estava até conversando com uma aluna nossa no último treino, e a frequência, primeiro, a frequência, nós temos um valor de normalidade, indivíduo adulto ou saudável, entre 60 a 85 batimentos por minuto. Estou morto, então. Então, isso seria para um indivíduo saudável. Tá? Eu posso ter indivíduos que têm uma frequência de repouso superior a 85? Tem várias pessoas. Eu posso ter outros que têm uma frequência cardíaca inferior a essa, 40, 42, 44? Também. Qual o motivo que acima caracteriza uma taquicardia e abaixo representa uma bradicardia? Só que isso pode ser patológico? Pode, mas tem alguma alteração, algum problema cardíaco? Não. Então, isso é uma bradicardia induzida, se for o indivíduo ele é ativo fisicamente, induzida pelo exercício. Porque o exercício faz com que o sistema cardiorrespiratório nosso tenha diversas adaptações, e uma das adaptações é maior eficiência no seu funcionamento. Então, eu posso ter 40 batimentos por minuto, enquanto o outro ali está 80 por minuto, que ele está atendendo da mesma forma. Isso é eficiência cardíaca. Aí existem algumas fórmulas para nós acharmos qual é a frequência cardíaca máxima. Então, a frequência cardíaca máxima, ela representa um máximo de esforço que nós podemos levar o nosso aluno, o nosso atleta, a ele com um trabalho de segurança. Então, só que o indivíduo ele não é habituado ao treino, o indivíduo inativo fisicamente, eu já não vou chegar e colocar ele a 100% da frequência cardíaca. Nós vamos trabalhar com uma frequência cardíaca dentro de um padrão de segurança, e hoje, cardiologicamente falando, se coloca aí em média 60% de uma frequência cardíaca máxima. Então, isso seria um trabalho com segurança, e é um trabalho que muitos fazem também na busca de uma reabilitação do indivíduo, né, patológico. Então, tem que ter alguns cuidados em relação a isso. Bom, comecei a correr hoje, nunca corri. Vamos pegar uma distância mínima ali, 5 quilômetros. Quanto tempo eu estarei preparado para conseguir, pelo menos, trotar? Porque caminhar 5 quilômetros, é claro, todo mundo caminha, mas eu falo naquele ritmo mais do trotezinho, que seja sem interrupções. O que vai determinar isso? O seu nível de condicionamento físico. Então, aí existe um teste, nós chamamos de teste de capacidade aeróbia, ou um VO2 máximo. Então, pelo VO2 máximo, ou por um teste de 3 quilômetros, nós conseguimos fazer algumas análises e fazer estimativa de tempo de prova. Independente se ela é 5, 10, 50, é possível nós fazermos isso. Hoje, as provas de 5 quilômetros, que é a tradicional aqui na cidade, ela é composta, né, ela tem 1 hora para o indivíduo cumprir. Caminhando, você vai cumprir esses 5 quilômetros tranquilamente. Nós temos um grupo da terceira idade na universidade, que é o NIAP. Lá nós temos senhorinhas lá com 60, 70, 80 anos de idade,
e tem umas 20 que normalmente elas participam do circuito anapolino, elas saem lá no fundo, no pilotão, que elas fazem caminhando, como se estivesse caminhando na praça. Elas fecham lá com 50 minutos, uma caminhada suave, tranquila. Então, isso vai depender muito. Trotando, eu já consigo trotar. Com certeza você vai conseguir fazer ali próximo de uns 40 minutos, dependendo da velocidade desse trote. Sim. Então, isso vai depender muito, né, dessas questões, e isso está relacionado ao seu nível de condicionamento. Nós tivemos agora, nesse final de semana, no circuito anapolino, tivemos algumas pessoas lá que participaram de uma prova pela primeira vez, pessoas que chegaram no grupo há 1 mês, 2 meses que estão conosco, e eu procurei motivar. Alguns fecharam lá a prova com 40, com 38, com 42 minutos, e estão felicíssimos, já estão inscritos para a próxima etapa. Olha, coisa boa. Para a gente encerrar, então, puxa vida, falamos aqui quase 45 minutos. Dá para 45 quilômetros, um atleta em condição boa corre quanto tempo? Quantos quilômetros? Enquanto a gente estava falando aqui, um atleta razoável correu quantos 45 minutos? Vamos colocar atleta de ponta. Não, vamos pensar no professor aqui, que não é um atleta de ponta, né? Os 45 minutos aí daria para fazer uns 10 quilômetros. Quer dizer, o senhor já estaria além da União Evangélica. Já está na BR, já, né? Do Recanto Só para Corumbá. O atleta, isso colocando eu, né, que não me considero um atleta de ponta, sou um cara dedicado. Mas, para vocês terem ideia, a prova de 10 minutos aí, o recorde já está de 10 quilômetros. 10 quilômetros é 27 minutos. Né? O pessoal está girando 27, 28. Aqui no circuito anapolino, o pessoal corre aí na casa de 31, 32 minutos. Isso é antigo. Eu fiquei com o número gravado na cabeça aqui em relação aos 800 metros. Quando o Joaquim Cruz ganhou os 800 metros lá em Los Angeles, foi 1,43 cravado. 800 metros em 1 minuto e 43. Meu Deus, é o cavalo. Nossa. Isso é 84, né? Prova. E a prova é dificílima. Você tem velocidade e resistência. A acidose metabólica vai lá em cima, e o atleta, se ele não tiver resistência, ele vai perder o desempenho, vai atingir uma fadiga por conta dessa acidose. E ganhou. Coisa boa falar com você, viu, Fábio? Não te conhecia ainda pessoalmente. Queria que você deixasse o recado aí para quem está em casa, vendo, agora desanimado, fala, nossa, mas que conversa mais esquisita essa, mas eu acho que eu vou lá. Eu acho que eu vou dar uma ida lá na União Evangélica, enfim, o Corujão Running aí também, a equipe. Como que a pessoa pode chegar para a gente finalizar? Nós temos alguns grupos de WhatsApp, né, mas aí a gente precisaria já do contato para inserir no grupo. No grupo nós colocamos as informações diárias de treinos, desafios, corridas, eventos que tem na área do esporte. E temos aí o nosso Instagram, né? Corujão Running _oficial. Então, por lá, várias pessoas entram em contato, conseguem acompanhar, identificar um pouco desse trabalho nosso que é realizado, e muitas pessoas nos procuram por lá. Então, nos procurando por lá, nós atendemos todos, passamos aí as orientações, né, em relação aos dias e horários de treino. Nós temos treino aberto à comunidade de segunda a sexta, na segunda, quarta e sexta no período da tarde, e terça e quinta no período da manhã. E alguns, às vezes, falam assim, poxa, mas de manhã, 8 horas, eu tenho que ir para o trabalho. Não, a gente termina o treino pela manhã por volta de 7h20, e lá tem uns vestiários, tem uns banheiros. Ali já se prepara, né? Ali você já leva a sua... Economiza um banho, economiza na conta. Economiza o banho, ganha saúde, né, disposição, e vai trabalhar muito bem aí ao longo do dia. É verdade. Então, qualquer dúvida que tiver, nos procure. Pode entrar em contato também direto na União Evangélica, pedir para falar no curso de Educação Física, que o pessoal vai recebê-los, atendê-los muito bem. Não vai contar. O Iracé já voltou da Grécia? Não, domingo. Domingo? Domingo, o professor Iracé, o nosso diretor, está de volta. Se eu fosse ele, eu não voltava não, ficava por lá. Tô brincando. Ele está lá participando de um congresso internacional do crescimento, né? E na terra da maratona, né? Exatamente. Fábio, prazer falar com você, tá? Muito bom. Prazer é nosso. Coisa boa. Para quem está chegando agora atrasado, chegou atrasado nessa corrida aqui, a gente falou hoje sobre corrida de rua, enfim, coisas, né, dicas para você melhorar a sua saúde física, mental, através de movimentar o corpo. Isso é importante. Esse aqui é o professor Fábio Santana, é professor mestre em Educação Física, e, é claro, a gente agradece a presença dele e você,
assinante aqui do canal 14 da Nest, sem o qual, né, nada disso faria sentido. Então a gente lembra essa entrevista, ela vai ser reprisada várias vezes na nossa grade, e também está disponível no YouTube. Programa Alto Astral do 14. Então, mais uma vez, obrigado, professor Fábio, e você, amigo assinante. Até logo mais. Pessoal, obrigado, Guilherme. Satisfação estar aqui e espero ter trago algum conhecimento, alguma orientação para contribuir com toda essa comunidade aí. Com certeza contribui muito. Até logo mais. Abraço. Clínica Radiológica de Anápolis, Arroz e Feijão Imperial, Geolab Genéricos, Hospital Evangélico Goiano, Unievangélica, Supermercados Atende Mais, Compensados Anápolis, Clínica Vacine, Produtos JK, Arte do Algodão, Farmácia Naturalis, Cicobi Unicentro Norte Brasileiro, Lages Vibracom, Mercafrios Mauá, Porto e Pereira Hipercozinha Industrial, Rádio Imprensa 104,9 FM, Bioimagem, empresa biomédica especializada em diagnóstico por imagem, Restaurante Barriga Cheia, Síntese Comercial Hospitalar, Extra Corpus, Equipamentos Médico Hospitalar, Ego Service, Vigilância e Segurança Privada, Maglif Uniformes, Pérola Distribuição, Crédito, Contabilidade, Perícia e Auditoria, Laveste, Lavanderia Hospitalar, Arroz Frito e Restaurante do Macarrão, Doutora Cristiane Santos, Endodontia, Cirurgia Parodontítica e Traumatismo Dentário, Resgate, Remoção Hospitalar, ligue 0800 591 8750, Mamãe e Bebê Kids, Varejão das Fábricas, Clínica Alto Astral, USA Arquitetura e Interiores, Fazenda Campo Largo, leite de qualidade, Arquivo Off, guarda e organização de documentos, América Enxovais e Decor, Folhas, suplementos naturais, Droga Lúcia, economia e serviço da sua saúde, Opção Ótica, Doutor Café, cafeteria e doceria, Multigraf impressos em geral, Exclusiva Castor, um sonho de colchão, Centro Automotivo de Reparos Lacar, Caplife, tratamento capilar e Dotes, tecnologia e comunicação.